Você sabe dizer qual foi a primeira palavra que você conseguiu falar? Foi papai? Foi mamãe? Ou será que a primeira palavra que você conseguiu falar com clareza foi a palavra não? Via de regra, não é a primeira palavra que uma criança aprende a falar. Por que isso acontece? Porque não é uma palavra que ouvimos com muito mais frequência do que gostaríamos de ouvir. E embora a gente ouça não desde o dia do nosso nascimento, em cada não existe uma história. E neste mês vamos visitar 4 histórias onde Deus disse não. E começaremos com o não de Deus para o seu próprio Filho Jesus Cristo. Eu queria ler com você, para nós pensarmos nisso juntos, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, do verso 39 ao verso 46. Diz assim as Escrituras Sagradas: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Como disse, todos nós ouvimos não desde o dia do nosso nascimento. E em cada não existe uma história. Infelizmente, o tempo não tem o poder de nos ajudar a lidar melhor com o não. Por isso, não é incomum repetirmos as mesmas estratégias do passado diante do não. De que estratégias eu estou falando? Estou falando de uma estratégia que vou chamar de sedução. Uma tentativa de merecer, de conquistar o sim através do galanteio, através de as ações assim de que sou um bom moço, uma boa moça. Isso é muito comum no universo infantil e é aprimorado na idade adulta. Uma outra estratégia que utilizamos desde o passado é a oposição. Uma tentativa de viver o sim mesmo tendo recebido o não. Essa estratégia é mais conhecida como desobediência na infância e como insubordinação na vida adulta. Uma terceira estratégia muito comum é que chamarei de argumentação. Isso é, uma defesa oral a favor do sim que não veio. Via de regra, essa estratégia ganha reforços com o passar do tempo. Reforços como a eloquência, a manipulação, o poder, o dinheiro e a influência, dentre outros. Meu objetivo hoje, como o será em toda a nossa série, não é investir muito tempo tentando entender as razões do não, como quem quer justificar o não. O que eu quero fazer é conversar com você sobre como reagir ao não, que chega à nossa vida sem pedir licença, e como reagir ao não de Deus, ao não que vem diretamente de Deus à minha vida e à sua vida. Todos nós ouvimos não desde o dia do nosso nascimento e em cada não existe uma história. Qual é a história do seu não?
e como você está reagindo a ele? O não de Deus para Jesus nos ensina, primeiramente, que nenhum não precisa destruir a intimidade, nenhum não precisa destruir a intimidade. Jesus demonstrou ao longo do seu ministério que tinha plena consciência de que sua morte era inevitável e era necessária. Ele disse em Lucas capítulo 9, versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. E então ele continua, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus disse também em João capítulo 12, versículo 24 ao 27, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Verso 27, agora, diz Jesus, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Olha só o que Jesus disse, não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, isto é, para morrer. Jesus sabia que a sua morte era inevitável, que sua morte era necessária, e sabia também que Judas estava na eminência de traí-lo. Em Lucas 22, versículo 21, Jesus diz, eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa, quando Jesus estava com os discípulos na última ceia. Em João capítulo 13, verso 21 a 27, narrando esse exato momento também, no momento da última ceia, João diz o seguinte, com isso, as palavras de Jesus, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E olha só o que Jesus diz a ele, o que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Jesus então sabia que a sua morte era inevitável e que a sua morte era necessária. E sabia também que Pedro, membro do seu círculo mais íntimo, diria, não o conheço. Isso está lá em Lucas capítulo 22, verso 57. Conforme Jesus tinha avisado no próprio Lucas capítulo 22, o verso 31 ao 34. Todos os outros Jesus também sabia. Diriam não verbalmente, mas diriam não, abandonando, como está relatado em Mateus capítulo 26, verso 31. Então o Senhor Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Diante disto tudo, Jesus busca a intimidade, sabendo da sua morte necessária e inevitável e tudo o que cercava essa realidade. Jesus busca a intimidade que tinha de costume ter com Deus. Diz o texto no verso 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram, como fizeram muitas outras vezes. Embora tudo isso que Jesus já sabia evidenciasse o não de Deus, diz o texto para nós no versículo 40, chegando no lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou, isso é, Jesus se afastou deles a uma pequena distância e ajoelhando-se começou a orar. Jesus instruiu os discípulos a orarem, como já havia feito outras vezes. E em seguida foi orar sozinho, como também já havia feito outras vezes. Mas
como a distância entre Jesus e os discípulos que o acompanhava era pequena, eles puderam ouvir e então registrar a oração de Jesus, a qual dizia: Pai, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que cálice era este? Era o cálice da justa ira de Deus contra todo o pecado, que vinha acompanhada de vergonha, de rejeição, de escárnio público e de um suplício desumano, um verdadeiro show de horrores que haveria de acontecer naquela sexta-feira da paixão, culminando na crucificação de Cristo Jesus. Mas diante do não, um não que ecoava desde toda a eternidade, Jesus nos ensina com suas atitudes que nenhum não precisa destruir nossa intimidade com Deus, nenhum não precisa destruir nossa intimidade com o outro. Entenda o que eu vou dizer. Deus, o autor do não se esconde, mas vem ao encontro daquele a quem Ele diz não. Deus não é como eu ou você, que evita, que teme dizer não aos que ama e que distribui facilmente não aos desafetos. O não de Deus não é resultado de sua antipatia para conosco, muito menos de sua ausência, pois podemos observar no texto, versículo 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Esse anjo é o testemunho do amor e da presença de Deus, que diz não, por motivos que na maioria das vezes, para ser bem sincero, permanecem como um mistério e nos desafiam a crer e nos desafiam a confiar que Deus é Deus e que, como tal, é um ser pessoal e é um ser soberano sobre tudo e sobre todos. Diante disso, eu preciso repetir que nenhum não precisa destruir a intimidade que temos com Deus, a intimidade que temos com o outro. Por isto, busque a oração, como Jesus, busque a oração. A oração é o lugar da intimidade com Deus. A intimidade, o lugar da intimidade com o Deus que não apenas diz não, mas que também nos fortalece em meio ao seu não. Pois Ele vem estar conosco, Ele vem estar comigo, Ele vem estar com você. No Éden, nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando se depararam com o não de Deus, Gênesis 2,17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles deixaram que o não, ou eles deixaram o não abalar a intimidade que tinham e se tornaram íntimos da serpente. Foi assim que perderam a intimidade vertical, foi assim que perderam a intimidade horizontal. Se esconderam um do outro, se esconderam de Deus. Gênesis 3, versos 7 e 8 nos conta isso. Vai dizer que os olhos dos dois se abriram e permaneceram, ou melhor, perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se e se esconderam um do outro.
Verso 8, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Aqueles que se esconderam um do outro, agora diz o texto, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nenhum não precisa destruir a intimidade que temos com Deus e a intimidade que temos com o outro. Por isto, ore, ore. E se está difícil orar, encontre amigos que possam orar com você, que possam orar por você. Eles serão como anjos enviados por Deus a te fortalecer. Serão como amigos que se tornam mais chegados do que irmãos. Todos nós ouvimos não desde o dia do nosso nascimento. E em cada não existe uma história. Qual é a história do seu não? E como você está reagindo a ele? O não de Deus para Jesus nos ensina também que todo não trará algum grau de angústia. Todo não trará algum grau de angústia. Jesus ouviu o não silencioso de Deus. Não silencioso porque não há aqui no relato Deus verbalizando não. Mas Deus deixou claro que a sua resposta era não. E na oração, Jesus desfrutou de intimidade. Jesus falou abertamente dos seus desejos e contou sem reservas os seus anseios e o fez para que não caísse em tentação, demonstrando assim sua total submissão à vontade de Deus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tendo orado, Deus, presente na figura do anjo, o fortalecia. Como está no verso 43, apareceu então um anjo do céu. Isso foi um anjo enviado por Deus que fortalecia Jesus, que o fortalecia. Mas me chama a atenção que, embora fortalecido, ao invés de tudo se tranquilizar imediatamente, o que nós lemos no texto é que lá no versículo 44, estando angustiado, o anjo fortalecia, termina o versículo 43, verso 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Este fenômeno que aconteceu com Jesus é conhecido como hematidrose. E sobre isto comenta um autor chamado Hendrickson. Quando estes fatores, que fatores? Extrema angústia, súplica fervorosa, sensibilidade sem paralelo, são combinados, a tensão resultante pode facilmente provocar uma dilatação dos vasos capilares subcutâneos, fazendo com que eles se rompam. Quando isso ocorre nas proximidades das glândulas sudoríparas, como quase sempre acontece, o sangue e o suor se misturam na transpiração. Isso pode acontecer em grande parte do corpo. As grossas gotas ou coágulos de sangue que tingem de vermelho as gotas de suor de Jesus, então, diz o texto, escorrem no chão ou escorreram
no chão. Você consegue imaginar a angústia de Jesus, o Deus homem? Você consegue imaginar a angústia que ele suportou diante do não de Deus? Por isso, não tenha dúvida de que todo e qualquer não trará à sua vida algum grau de angústia, como aconteceu com Jesus. E sem entrar nos pormenores de quando ou como, Lucas simplesmente nos conta no verso 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados de tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. E então Jesus lhes disse o quê? Levantem-se e orem. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Perceba algo muito importante. Porque Jesus ajoelhou-se e começou a orar, Jesus também se levantou da oração e voltou aos discípulos para instruí-los e para desafiá-los a seguir os seus passos, dizendo-lhes: levantem-se vocês também e orem, levantem-se e orem. Entenda, todo não trará algum grau de angústia. Por isto, qual é o desafio? Elabore sua angústia na oração e caminhe dentro do não de Deus. Elabore sua angústia na oração e então levante-se para caminhar dentro da realidade do não de Deus. O não de Deus é como um cálice que nenhum de nós quer beber, mas ele é inevitável e ele é intransferível. Ninguém pode bebê-lo por você e por isso ninguém compreenderá inteiramente o grau de sua angústia, a não ser aquele que provou a maior de todas as angústias e bebeu o cálice do não de Deus, isso é, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que se fez homem, no jardim do Éden, ao fugir do não de Deus, a humanidade, juntamente com todo o cosmos, caiu em profunda angústia. Mas no jardim do Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ao não fugir do não de Deus, Jesus, chamado nas Escrituras de o segundo Adão, levantou da angústia para restaurar todas as coisas. Ele levantou da angústia para restaurar todas as coisas, a começar pelo nosso relacionamento com Deus, proporcionando a mim e a você a mesma intimidade que Ele teve com Deus, o Pai, no jardim, na sua maior angústia diante do não de Deus. Entenda algo importante. O não de Deus será inevitável e pode ser muito angustiante, mas todas as vezes em que o não de Deus chegar inesperadamente para você, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e lembre-se que Jesus suportou a angústia do não de Deus por causa de mim e por causa de você, na terrível cruz do Calvário que nos salvou. E hoje é o próprio Jesus que vem estar conosco
para nos fortalecer, pois colocou em todo aquele que crê o Espírito Santo de Deus, que chama, que clama, Abba, Pai, como está lá em Gálatas capítulo 4, verso 6, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Essa expressão, Abba, Pai, denota a intimidade que Deus preparou para todo aquele que crê na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Começamos nossa série Quando Deus diz não, exatamente com o não de Deus para Jesus. Para que ao visitar a história que existe em cada não, tenhamos sempre no horizonte a imagem da cruz, onde Jesus Cristo, vivendo o não de Deus, nos salvou, nos resgatou, para que pudéssemos pertencer a Ele e ter a garantia de que Ele haveria de nos fortalecer em cada um dos não, do não, cada vez que o não for a sua resposta, a minha e a sua oração. Todos nós ouvimos não desde o dia do nosso nascimento. E em cada não existe uma história. Qual é a história do seu não? E como você está reagindo a ele? O não de Deus para Jesus nos ensina duas preciosas lições. Primeira, nenhum não precisa destruir sua intimidade com Deus e com o outro. Segundo, todo não trará algum grau de angústia. Para a gente poder refletir, poder praticar. Como reagir ao não que chega a mim e a você, que chega à nossa vida sem pedir licença? Como reagir ao não de Deus? Primeiro, não abra mão da intimidade com Deus e da intimidade com as pessoas. Busque a oração. Segundo, não tema falar e expressar a angústia do não de Deus. Não tema. Eu quase diria, não deixe de falar e expressar a angústia vivenciada pelo não de Deus. E por último, viva a realidade imposta pelo não de Deus, confiando que Ele te fortalecerá, ainda que você não saiba como Ele vai fazer isso, ainda que você duvide ser possível alguma coisa ou algo existir que possa te fortalecer no momento terrível do não de Deus. Confie que Ele pode e que Ele vai te fortalecer. Viva dentro do não de Deus, confiando no amor dEle, confiando também no seu poder de fortalecer a mim e a você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que em cada não, cada história que existe neste não, possa ser uma história onde Deus está presente. Possa ser uma história onde você desfrute da intimidade como Jesus desfrutou. Possa ser uma história
de onde você possa se levantar e então vivê-la na dependência e na confiança em Deus. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Bondoso Deus, nesta manhã, Senhor, iniciamos uma série de reflexões, das quais, ó Deus, muitas vezes é difícil pensar, porque não gostamos, ó Deus, de ouvir o não, embora o ouçamos desde o nosso nascimento. E seja, Deus, se não uma das primeiras palavras que aprendemos a falar, ó Deus. Mas o tempo não nos ajuda, Deus, a lidar com o não. Principalmente, ó Deus, quando percebemos que esse não vem do Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não abrir mão da intimidade contigo, Senhor. Mas que a oração seja o nosso refúgio. Que na palavra possamos escutar a Tua voz e que na oração possamos, ó Deus, abrir o nosso coração. Que possamos, ó Deus, experimentando a oração, fortalecidos pelo Senhor, temos força, ânimo, confiança, convicção do Teu amor para nos levantar e viver a realidade do não. Sabendo que o Senhor, ó Deus, está conosco e estará conosco até o fim. Porque como nos lembra a Tua palavra, o Senhor nos amou e tendo nos amado, o Senhor nos amou até o fim. E o fim para nós, ó Deus, é um fim que se descortina em eternidade. A eternidade ao Teu lado, a eternidade da intimidade, aonde um dia nós seremos confortados de uma forma tão visível e tão palpável que somos incapazes de imaginar. Mas desde já é essa presença que está conosco, através do Teu Espírito que habita em nós. Que o Teu Espírito Consolador nos console e nos direcione para reagirmos como Jesus reagiu, para que possamos seguir os Seus passos, viver a intimidade e então entender que há vida dentro do não do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo.